Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Paz, graça e paz. Bom dia. Bom dia, meus amados. A paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que nossos irmãos tenham passado bem aí, né? De ontem para hoje. Passando aqui, meus irmãos, para fazer aquela oração e deixar aquela mensagem do dia de hoje, amém? Ontem nós não gravamos, né? Cansado, mas Deus sabe que de todas as coisas, né? Como eu comentei com os irmãos, nem sempre, nem todos os dias nós vamos estar conseguindo gravar áudios, mas sempre. Ontem nós viemos com palavra e estava arraigada na alma. E aí, vamos falar ela agora, segundo a vontade do Senhor. Porém, cheguei muito tarde do serviço, sabe? Cansado, moído. E oramos aqui entre nós, oramos por todos, amém? Porém, não gravamos. E antes aqui da ministração, meus irmãos, eu peço para os irmãos dar aquele joinha, compartilhar. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Para quê? Para esse áudio, esse vídeo, alcançar outras outras pessoas, edificar lares. Amém, queridos? Amém. Tá bom, vamos orar, gente? Sim. Antes da palavra. Sim, nosso Deus, nosso Pai querido amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos, Pai, pelos livramentos, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos, Senhor, pelo teu favor. Pai, nós te amamos, te adoramos, te glorificamos. Perdoa nossas iniquidades, perdoa nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, o que nós temos feito, que não tem te agradado. Nos cubra com o teu sangue, Senhor, que toda palavra, Senhor, contrária, que todo empecilho caia por terra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Deus, Senhor é benevolente, o Senhor, Pai, é compassivo, o Senhor é misericordioso. Senhor, saiba que o motivo de estarmos em pé, Senhor, é a tua graça que nós não merecemos. Pai, lava os nossos corações, fala, Senhor, dentro, Senhor, de cada um de nós. Senhor, tem pessoas neste momento padecendo aflições, moléstias, Senhor, que o mundo, Senhor, tem causado. Coloca a tua mão poderosa. Pessoas, talvez, Pai, no hospital, passando por um momento de cirurgia, como é o caso de uma pessoa que nós recebemos aqui o áudio, oramos por ela. Pessoas também, como recebemos também aqui a mensagem, passando por dificuldade na área, Senhor, emocional, sentimental, conjugal. Deus, entra com providência na área financeira. Deus, coloca a tua misericórdia. Pai, são tantas mazelas que o mundo tem impregnado, Senhor, nas pessoas. Queremos olhar para ti, não tirar o foco do Senhor. Lava os nossos corações, que a tua palavra nos quebrante, nos direcione, que nos dê sabedoria, discernimento. Senhor, trabalha nos lares, trabalha nos nossos familiares. Tira, Senhor, qualquer pedra de tropeço, qualquer coisa, Senhor, que venha querer atrapalhar a tua obra. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor é nosso tesouro, é nosso baluarte, é nosso rochedo, é nossa sinagoga. O Senhor, papai, oh, papai é maravilhoso, é o nosso pai, é o general de guerra. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe, proteja e ilumine, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. As crianças podem agora se retirar, tá? Vamos aqui falar da palavra. Meus irmãos, vamos ao que interessa. A mensagem de hoje, o título é curiosidade. Curiosidade. O que nós entendemos como curiosidade? Tema: curiosidade. Olhos que são abertos. Os olhos que são abertos. Curiosidade, a pessoa, ela passa a sentir o quê? O que nós podemos entender como curiosidade? Oh, meu Deus do céu, fugiu agora. A pessoa tem... É isso, porque eu apaguei aqui o negócio aqui. Mas a pessoa quer descobrir algo que está em oculto. Né? Aquilo não foi revelado para ela. E a gente não vai cortar não, meus irmãos. Somos pequenos. O importante é o nome do Senhor ser glorificado. Amém. Então, a pessoa quer encontrar aquilo que para ela não foi revelado. Sim. Ela quer encontrar. Ela passa a ter vontade de querer descobrir algo que não foi revelado no momento. É que ela não sabe, né? O que ela não sabe. Ela passa a ter o quê? O interesse de querer conhecer. É. Entendeu? Então é curiosidade. Tema: olhos abertos. Eu fiz uma anotação aqui sobre o pecado. O pecado é o que condena o homem. O pecado é que mantém o homem no cativeiro. Sim. Faz o homem ser um prisioneiro. Sim. Criança, sem barulho. Desculpa, gente. É ao vivo. Ô, glória. Então, faz o homem ser prisioneiro. O pecado, ele
aprisiona o homem. Sim. Deixa o homem rendido, né? Preso, né? Isso. Estamos vivendo em um mundo corrompido. Todo mundo sabe que o mundo já foi o quê? Corrompido. Onde o errado quer ser o certo. As coisas erradas nós temos que engolir por goela abaixo. Sim. Quer passar como coisas corretas, sendo que é errado. É perversidade. As pessoas não têm um pesar na consciência. É verdade. Mas por causa de quê que a consciência não acusa? Já virou uma prática, né? Um hábito normal. A pessoa, ela cometer o que é errado. Ela fazer o que é errado, sabendo o que é certo. Mas tem muitas pessoas que fazem o que é errado sem saber que está fazendo Errado. o que é errado. Porque não foi o quê? Revelado. Revelado. Os olhos não foram abertos. Nós iremos falar sobre isso. Curiosidade e olhos que foram abertos. Olhos abertos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as práticas. O autoconhecimento. Tem pessoas que se destilam para promover e conhecer o bem. E tem pessoas que se destilam para conhecerem o mal. Aí habita o quê? Nasce nela o quê? A curiosidade de conhecer o que é mal. E tem pessoas que têm a curiosidade de conhecer O que é bom. Tá dando até sono. Eita, ela fica brava, mas vamos que vamos. Não, desculpa, gente. Parece que é uma coisa, é só Deus na causa. Então, vamos lá, meus amados. Aqui, irmão, é sem enrolação, é para a glória de Deus. Não é para a glória de Deus? Então nós não somos perfeitos. Cometemos equívoco. Mas o importante é que a palavra penetre na alma. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Tá vendo? Ela abriu a boca e eu dei uma coçadinha aqui. Ô, glória! Ninguém é perfeito, meus irmãos. Talvez aí, né, a gente tem que descontrair também, né? O vídeo fica um pouco aí longo. Peço perdão para os irmãos, compreensão, que é para edificação. Amém? Gênesis, capítulo 3. Versículo 1. Versículo 1. Amém. Mas a serpente, mais sagaz, mais esperta, astuta, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha criado, disse à mulher, disse ao sexo mais frágil, à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Colocou uma dúvida, um questionamento. Ela fez, né? Fez uma pergunta, duvidosa. Então ela era o quê? A mais sagaz. Cuidado com a expertise. A sutileza. E falou, é assim que Deus disse? Porque Deus colocou uma norma. Colocou o homem e a mulher no jardim do Éden e colocou uma norma para eles não comer da árvore do bem e do mal. A árvore da vida, que estava no meio do jardim, poderia comer, sabe, à vontade, todos os tipos de árvore. Porém, a árvore do bem e do mal, Deus colocou essa ordem. No dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. E o que aconteceu? A serpente colocou um ponto de interrogação, colocou uma dúvida no coração deles. Satanás, ele tem colocado dúvidas neste momento no coração de muitos. Será que a promessa de Deus continua em vigor? Será que a sua vida vai ser restabelecida? Deus vai, como tem aquele louvor, restituída? Será que vai ter restituição de novo no seu lar? Será que vai ter restituição nas suas finanças? Será que vai ter restituição na sua saúde? Será que a promessa de Deus não passou, não está passando em branco e está esquecendo de você? O diabo, ele é astuto. E ele conhece a Bíblia muito mais do que nós. Lembrando, ele era um anjo que vivia no céu. Era um querubim, né? Tinha ali, em questão de hierarquia, uma posição grande. Porém, ele foi profanado por se exaltar, achar iniquidade dentro dele, maldade, perversidade, expertise demais. Ah, eu sou esperto, eu sou bom. Cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância, cuidado com falta de quebrantamento, com altivez, cuidado, para não, eu não preciso me derramar, não, isso daí eu vou me rebaixar, é mesmo? Cuidado, a Bíblia garante que todo joelho dobrará, toda língua confessará. Então, meus irmãos, aqui resumindo, versículo que eu falei, aqui eu coloco... Agora a gente está no 2.
Você leu o versículo 1, agora a gente tá no versículo 2. Então, aí eu falei que ia pular pro 7, né? Pulando aqui pro 7 porque tem outras mensagens. Mas tem a ver com o tema. Aí, quando ela colocou essa dúvida, eles comeram do fruto. Né? Vindo que a árvore era boa para se comer, eles comeram. Aí no versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos. Abriram os olhos dos dois. E perceberam que estavam nus. E coseram folhas de figueira, colocaram, e fizeram cintas para si, para cobrir a genitália, para cobrir a nudez. Quer dizer, quem fez eles perceberem que ele estava nu? A curiosidade, né? A desobediência para o mal, né? A perversidade, querendo conhecer. Eu acho que aquilo vai me fazer bem, mas bom. Porém, Deus colocou um limite. Deus coloca limite todos os dias na nossa vida. Com certeza. E ele fala, não passa daí, nós passamos. Vai arcar com as consequências. Você vê que só um pequeno detalhe, mas muito importante, que aqui no versículo 1 você vê como a serpente ela vem com uma total sutileza de palavras, né, persuasivas para tentar fazer com que aquela pessoa acredite naquilo que ela tá falando. Você vê que no versículo 1 ela disse à mulher, que Deus, como se diz, para comer, que eles seriam como deuses. Tem uma parte aí que fala, se vocês comerem, vocês serão como deuses. Como Deus, é. Olha só, serão como deuses. Então a gente percebe que aqui, quando a mulher comeu e os olhos deles foram abertos, não teve nenhuma capacidade divina, meus irmãos. Não teve nenhuma capacidade, não teve nada divino, nenhum poder sobrenatural. Eles não adquiriram nada disso. Pelo contrário, trouxe apenas o quê? Senso de imperfeição. Ou seja, onde entrou um pecado. Onde entrou um pecado. Gente, você vê, né? Tudo que se trata do que é correto parece que é difícil de praticar. Você viu que nesse vídeo aí nós demos umas barbeiragens. Eu aqui falei, né? Mas nada assim que possa fugir do tema. Falei da minha esposa, né? Tava aqui espreguiçando, dá uma sonolência nessa hora. Mas a gente tem que lutar. Nossa carne é terrível. Com certeza. E o que acontece? Passou som alto aqui. Criança fazendo barulho no fundo. E vamos que vamos, pra glória de Deus. Importante é marchar. E olha que nós dialogamos antes de colocar o vídeo aqui. Só que acontece imprevisto. E eu falei, não vamos cortar. É tudo pra glória de Deus. Pra saber que nós somos necessitados e carentes também da misericórdia de Deus. Então a gente tá falando aqui de quê? De olhos abertos. Tem coisas que Deus, ele mantém em segredo pra gente. Tem um versículo na Bíblia que fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Por mais que nós estudemos, que nós façamos teologia, que nós se aplicamos ali, se dedicamos 24 horas por dia ali, em descer em renúncia, em estudar as escrituras, em orar, nunca vai ser o suficiente. Nós nunca vamos conseguir extrair tudo o que Deus quer falar conosco. Porque é muito maior do que a gente. É muito maior. Tem coisas que Deus, ele quer manter encoberto. E aí, trazendo pro natural, tem coisas que você aí, mãe, pai, vocês não querem que seus filhos descubram agora porque eles estão num momento precoce, né? Estão se desenvolvendo, né? Ainda não chegou numa maturidade, tá numa fase ainda de o quê? Descobrimento, como que chama? Inocência. Sim. Inocência. O tempo da inocência. Então, os mandamentos de Deus, as escamas dos nossos olhos caem a partir do momento, Deus fala assim, Deus não tem um culpado por inocente. Então, a partir do momento que as escamas dos nossos olhos caem, nós não podemos querer se justificar naquilo, se nós praticamos tamanha perversidade. Não sei se estou sendo claro, se os irmãos estão entendendo. Porém, é da mesma forma, não faz isso, não faz isso, menino. Repreende uma, não faz isso, não faz isso. Vai e faz. Vai ter o quê? A punição, a cobrança. Vai ter a exortação, né? Sim. Pra quê? Pra ela andar na linha. Da mesma forma é Deus conosco. Ele nos ensina, ele fala, vocês precisam orar mais, vocês precisam se esforçar em ser mais generoso, praticar generosidade, em querer ter mais temperança, longanimidade. E ele vai batendo, ensinando, educando. Vai chegar uma hora que ele vai descer o chicote.
Tem uma hora que ele fala assim, ó, eu não quero que você, meu filho, sofra com dano do pecado. Eu não quero do mesmo jeito, no mundo. Quantos filhos, às vezes, têm uma instrução, uma direção dentro de casa, quando chega na maioridade, vai pro mundo? Conhece, todos, né, vão pro mundo, mas eu digo mundo de uma forma, eu tô falando chula, por quê? De uma forma perversa. A pessoa vai pra droga, a pessoa vai pra cachaça, e não teve nenhuma prática, às vezes, dentro de casa. Não herdou, não é coisa hereditária, mas por causa da desobediência e por causa da curiosidade. Sim. Então nós temos que ter curiosidade de conhecer e promover as coisas de Deus, né? As coisas boas. E é que nem meu esposo tá falando aqui, dando um exemplo, né? De instrução. Aqui no caso era o próprio Deus falando que não era para eles comerem. É a mesma coisa de hoje o pai ou a mãe está instruindo o seu filho pequeno a não provar as coisas do mundo, porque sabe que aquilo vai levar à morte. E mesmo assim, infelizmente, né, não são todos que ouvem conselho de pai e mãe e acaba saindo pro mundo, a serpente vem, o inimigo vem com palavras de sutileza, experimenta um pouquinho, não tem nada a ver não, esse nada a ver, meu irmão, é muito perigoso. Amém, Jesus. Né, a gente tem que vigiar muito e não ter, gente, curiosidade para conhecer as coisas do mal. Verdade. Porque isso só vai levar à morte. A morte. Amém. Gente, vamos aqui em Marcos 7,32. Tem a ver com o tema, tá? Marcos capítulo 7, versículo 32. E acabamos em Joel. 32. Já estamos em 16 minutos. Misericórdia. Amém. Então lhe trouxeram, levaram até Jesus, um surdo e gago. Um surdo e gago. Decora isso, gente. Surdo e gago, levaram até Jesus. Uma pessoa com debilidade, deficiência. E lhe suplicaram, os que levaram até Jesus essa pessoa enferma, que impusesse as suas mãos sobre o doente. Jesus, tirando-o da multidão, ele tirou do meio de muitos, porque ali tinha o quê? Pessoas que duvidavam, pessoas que não estavam na mesma fé, alicerçada. Ele tirou do meio do alvoroço, da multidão, e pôs-lhe à parte. Jesus colocou os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Jesus molhou uma saliva, colocou a língua, molhou os dedos e colocou na onde? Nos ouvidos. A saliva. Depois, erguendo os olhos para o céu, suspirou e disse: Efatá, Efatá. O que quer dizer Efatá, meus irmãos? Abra-te. O que quer dizer abra-te? Enxergue, abra-te. Seja despedaçado o jugo. Olha que mistério. Abra-te, Efatá. Ele levantou os olhos para o céu. Creio eu que comunhão com Deus. Ele agradeceu primeiramente, como agradeceu no caso de Lázaro. Quando ele morreu, já era o 4º dia, se eu não me engano. Falou, já morreu o seu amigo que o senhor tanto amava. Jesus agradeceu e falou, Pai, te dou graças porque eu sei que sempre me ouves. E aqui Jesus falou o quê? Efatá. Abra-te. Permitindo que caísse as escamas, caísse por terra todo tipo de iniquidade, de pecado, de cegueira, de doença, de mazela. Abra-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, na mesma hora abriu os ouvidos. E logo se lhe soltou o empecilho da língua. Começou a desembaraçar, sabe, a língua. E falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que ninguém o dissesse e não divulgasse. Jesus falou, contudo, quanto mais ele recomendava para o pessoal manter silêncio a respeito do milagre, eles divulgavam, eles falavam. Olha que forte, gente. Então, tem coisas que Deus quer que fale assim, ó, Efatá na sua vida, abra-te, caia as cadeias, os grilhões, seja despedaçado, esteja o quê? Sensível à minha voz. Eu não quero, meu filho, tá te repreendendo direto. Eu quero te abençoar. Eu quero te usar na terra. Eu quero que você seja próspero. Efatá, enxergue o mistério, o reino dos céus é vos anunciado. Está próximo mais do que nunca. Glória a Deus. Mas lá em Gênesis nós vimos que o quê? Os olhos deles abriram por causa do pecado que entrou, da curiosidade. Aqui não foi uma coisa benigna, lá foi uma coisa maligna, não era o tempo certo, não aprove Deus que hoje nós estamos colhendo o que plantamos no passado. Sim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado também, ele foi o quê? Ele foi espalhado.
Foi herdado. A Bíblia fala, é um assunto para um outro novo tempo, para uma outra hora, quer dizer. Mas fala que o primeiro Adão carnal, Deus deu a ordem para Adão. A mulher comeu e deu para Adão. Adão poderia não ter comido. A mulher, como sexo mais frágil, ela comeu, deu ouvido à serpente, ao diabo, e deu para o marido. Sim. E o marido desobedeceu a Deus. Deus foi e corrigiu eles, falou para a mulher que ia ter dores no meio de parto, e o homem iria comer o pão com suor de cada dia. Porém, a ordenança foi para o homem. Não era para o homem desobedecer a Deus. Teve as consequências, acarretou a nós. Então, diz que esse primeiro Adão carnal, ele trouxe o pecado para o mundo. Ele abriu legalidade para as trevas. Abriu. Deu brecha. E o segundo Adão espiritual representa Jesus Cristo. Isso é assunto para outra hora. Ele veio vivificar, fortalecer, edificar, né? Glória a Deus. Alimentar, saciar as almas. Nós, nos tirar do império das trevas. O segundo Adão, figura espiritual, Jesus Cristo, ele foi levado em cativeiro, sem nenhum pecado, por amor a nós. Então, meus irmãos, para terminar, olha as consequências da gente desobedecer. Nós, fazendo uma análise de Gênesis e Marcos 7, em Gênesis foi por causa de uma desobediência. Precocemente, antes do tempo, conheceu o mal e deu legalidade para estar do jeito que está a terra hoje. Em Marcos, Jesus foi e ele quis abençoar, como ele quer te abençoar, quer que você conheça ele, quer que você se alimente, quer que você renuncie, quer que você clame a ele, invoque a ele, como eu e ela, todos nós. Quer que os seus olhos sejam abertos através da palavra, Da isso palavra. é muito importante. Nesses dias o Senhor vem falando, abrindo os nossos olhos para a gente poder conhecer as naturezas das coisas de Deus. Então é muito importante prestar muita atenção no que se é falado aqui, meus irmãos. É muito importante. Abençoa, não amaldiçoa. Tem muita gente amaldiçoando, tá na igreja, tá amaldiçoando. Tá vendo, amor de Deus? Gente, espera aí. Que Deus é esse que nós servimos? Efatá, abra-te, caia as carcaças, caia as escamas. Para de querer praguejar o que é mal. Para de querer praguejar, jogar praga. Para com isso, acorda. Desperta. E a pessoa se esquece que ela amaldiçoando, ela tá promovendo as trevas. Promovendo. Tudo aquilo que é... Satanás tá aplaudindo lá. Palavras de baixo escalão, de amaldiçoar, de tá vendo, é bem feito, vai quebrar a cara. Tudo isso, meu irmão, você abre um portal pro inimigo entrar. É os dardos inflamados do inimigo. E aqui para acabar, meus irmãos, Joel 2:3 só, tá bom? Diz assim, olha como que é o nosso Deus, esse Deus que nós tentamos explicar, que é o dono da vida e nós muitas das vezes não sabemos explicar de uma forma, nós atrapalhamos. É como eu falar, nós somos um canal enferrujado, que passa uma água limpa por dentro. E essa água, ela quer o quê? Nos lavar, nos limpar, nos direcionar, nos purificar. Amém. Então diz assim, Joel, Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 3. Frente de Deus, na frente de Deus, vai um fogo devorador. Atrás do Senhor, chama que abrasa, que queima. Diante dele, a terra é como um jardim do Éden. Olha aí, floresce. Tem aquele fogo, mas há o que na frente dele? Um jardim. Jardim do Éden. Tudo que é bom na frente dele. Deus promove o bem. Nós temos que promover o bem, meus irmãos. Efatá. Abra-te, promova o bem, divulgue o bem, o que é correto, ame, perdoe, ore, interceda, se doe. O que nós não queremos para nós não devemos desejar para o outro. Essa é a lei de Deus. Continuando. A frente dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um deserto assolado. Atrás de Deus é um deserto assolado. Nada lhe escapa, nada lhe escapa. Meus irmãos, olha que forte. E aqui nós acabamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não queira ficar atrás de Deus. Queira que Ele carregue vocês no braço, como nós. Nos guie. Porque Ele vai andar no jardim do Éden. Entendeu? Vai andar em pastos verdejantes. Eu vi uma ilustração de um pastor abençoado e ele falou uma coisa, que se Deus fosse lutar contra Satanás com a força de Deus, seria um extermínio, um massacre.
Porque até o diabo, o querubim, Satanás, todo tipo de coisa existe por causa de Deus. E tem um tempo certo para Deus acabar com tudo isso. Porém, se Deus fosse usar a força dele, seria um massacre. Mas Deus é justo. Ele age com a justiça dele. Tem um tempo devido de acontecer. E o que que acontece? Da mesma forma é conosco. Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos ensina e nos adotou como filhos dele, filho dele. Nos adotou. A salvação não tinha vindo para nós. Era para outro povo, não era para nós. Mas ele nos adotou, nos enxertou nele. Então a Bíblia fala, tem os filhos de Deus e tem os filhos de Satanás. Satanás ele já está condenado. E quem é filho de Satanás? Todos cometem perversidade, que dá legalidade e força para o mal, que abre os olhos para o que é errado, errôneo. E diz mais, você sabe como que é a punição de Deus? É o abandono. Ele vai virar as costas. Entendeu? Ele vai deserdar. A pessoa vai ficar... É deserdado? O que fala? Vai ficar... Tem a pessoa que herda e tem outro que abre mão. Deus vai abrir mão. Entendeu? Se Deus virar as costas, meu irmão. A Bíblia fala aqui, ó, um deserto assolado e nada lhe escapa. É tormento eterno. Então escolhe, tá bom? Que Deus abençoe, proteja e ilumine. Em nome de Jesus, meus amados. Deus abençoe. Amém.